Olá, amigos, aqui quem está falando é Leverson Faria Lamunier Costa, sou graduado em Física pela Universidade Federal de Goiás e fiz mestrado e doutorado em Física na Unicamp e também tenho um pós-doutorado em Economia pela FEA USP. E a teoria econômica quântica é essa teoria aqui, que é esse gráfico da força gravitacional, esse gráfico que você está vendo. Ele está provando que a economia está mal fundamentada desde a sua premissa maior, a lei da oferta e demanda, que é justamente esse gráfico aqui, né? Que a economia é essencialmente atração e repulsão econômica. Então, um gráfico 1 sobre x ao quadrado é força gravitacional, é força elétrica, né? E ele fala que toda a economia, toda a estabilidade econômica do preço e da moeda está justamente em alta inflação, que é baixa desinflação, que é uma baixa taxa de juros. Tá? E que a economia é uma ciência exata, porque a ação humana em relação à economia é exata, e, portanto, a economia é uma ciência empírica. Esse gráfico aqui é o gráfico da ação humana em relação à economia. Deixa eu passar aqui para frente aqui. Bom, então vamos lá. Pessoal, então eu vou falar aqui especificamente nesse vídeo sobre a energia escura. Que quem propôs essa teoria, quem pensou sobre a energia escura foi Albert Einstein. Então, a gente vai na origem da teoria, certo? Então, sempre é importante dizer aqui, porque quando a gente fala do universo, a força que está em jogo é a força gravitacional, certo? É a força que está em jogo para a gente entender o universo, essas várias teorias que aborda a expansão do universo, igual ao Big Bang, é a força gravitacional, é a entropia. Bom, então, o que eu tive essa percepção que eu falei que a gente poderia perceber o gráfico da força gravitacional. É saber ler esse gráfico da força gravitacional que explica essa teoria econômica quântica que eu já falei aqui. Então eu vou falar da energia escura especificamente porque ela também está associada com a constante cosmológica, que eu já falei em vídeos anteriores aqui, está postado no YouTube. Sempre é importante a gente voltar nas bases desse entendimento para você entender todo o resto, que é saber ler esse gráfico e saber ler essa equação, 1 sobre x ao quadrado. Então, primeiramente, a força gravitacional, ou melhor dizendo, essa equação 1 sobre x ao quadrado, ela é uma função zeta de Riemann, ela é uma função do problema, ela é um problema da Basileia de Euler. Uma função zeta de Riemann para S igual a 2. Portanto, essa função ela é uma série infinita convergente, que ela converge para o valor π ao quadrado sobre 6. Portanto, por dedução, a gente pode dizer que a força gravitacional, que esse gráfico também é uma série infinita convergente que converge para o valor π ao quadrado sobre 6. Bom, o x ao quadrado ele também é uma área. A gente tem que entender o x ao quadrado como uma área quadrada. E por isso que eles falam que o universo é homogêneo, justamente porque nessa equação da força gravitacional, o x ao quadrado é uma área quadrada. Portanto, uma área quadrada, as linhas na vertical têm o mesmo tamanho das linhas horizontais. Portanto, ela prova também que o universo é homogêneo. Outro detalhe, aí, ó, só para você ver. Então, outro detalhe que a gente tem que estar atento, que é um dos detalhes desse gráfico, porque esse gráfico não existe em nenhum livro de física, esse sinal do corpo em queda livre aqui no centro do gráfico. Né? Você está vendo aqui o sinal do corpo em queda livre no centro do gráfico? Aqui que está o detalhe para a gente entender o universo. É justamente esse detalhe, que é a projeção desses pontos no eixo vertical. E aqui esse gráfico começa a mostrar coisas interessantes sobre a origem do universo que eu estou falando. Então veja, então o que você vai perceber que de cima para baixo é um movimento desacelerado, é isso aqui, ó. É um movimento desacelerado. E de baixo para cima é um movimento acelerado, Então isso é o quê? Isso chama-se o quê? Proporção de Galileu.
corpo em queda livre. Por quê? Por causa dessa função x ao quadrado. Porque x ao quadrado, ele é uma indução matemática também. Mas antes de eu falar que é uma indução matemática, x ao quadrado é uma proporção de Galileu. Por quê? Porque 1 ao quadrado é quanto? 1. 2 ao quadrado é 4, mais 4 é 1 mais 3. 3 ao quadrado é 9, mais 9 é 1 mais 3 mais 5. O que é isso? Proporção de Galileu. Portanto, é isso aqui, é isso aqui. Entendeu? E também, x ao quadrado é o quê? Uma área quadrada. E, portanto, é o quê? Uma entropia de Beckstein-Hawking. A entropia de Beckstein-Hawking. Portanto, você tem o quê? Esse gráfico é o gráfico da força entrópica. Da força entrópica. Qual é a entropia que está em jogo? A entropia de Beckstein-Hawking. Entendeu? Então, veja. Então, vamos aqui na teoria da energia escura. O que ele fala? Quem pensou sobre a energia escura? A energia escura é um conceito que remonta ao final do século XX, quando foi introduzido para explicar a expansão acelerada do universo. A ideia foi proposta por Albert Einstein, que introduziu a constante cosmológica nas equações da relatividade geral para tentar manter o universo estático. No entanto, a descoberta de Edwin Hubble de que o universo estava se expandindo levou Einstein a reconsiderar a sua teoria. A energia escura foi introduzida como uma força que preenche o espaço vazio e exerce uma pressão negativa, resultando na aceleração da expansão do universo. Então, a gente tem 3 elementos aqui. A energia negativa, ou pressão negativa, melhor dizendo, a constante cosmológica, e eles, na teoria deles, o universo está expandindo de forma acelerada. Mas como eu já disse em vídeos anteriores, o universo não está expandindo de forma acelerada. Por quê? Porque nós temos que olhar para o gráfico da força gravitacional. Então aqui eu vou partir da teoria do Big Bang, o inflaton, lá da teoria da inflação cósmica de Alan Guth. Então é como que aqui é o Big Bang. Então começa a agir a força gravitacional, porque a história do universo, essa expansão do universo, enfim, a origem do universo está ligada à força gravitacional. Então o que você vai ver é que o universo ele inicia aqui, daqui para cá. Ou seja, o universo está expandindo de forma desacelerada, certo? Então, se o universo está expandindo de forma desacelerada, essa constante cósmica, que também está ligado à energia escura, ela tem que ser o quê? Negativa, porque o conceito tradicional é que essa constante cosmológica ela é positiva porque o universo está expandindo de forma acelerada. Só que a teoria econômica quântica prova que o universo está expandindo de forma desacelerada. Portanto, essa constante cosmológica tem que ter valor negativo, que eu já falei em vídeos anteriores. Então veja, o status, aqui que é o detalhe, o status da energia escura como uma força, o status da energia escura como uma força hipotética. Então, quais são as forças? A força gravitacional. Hipotética, com propriedades desconhecidas, a torna um alvo muito ativo de pesquisa. O problema é atacado a partir de grande variedade de ângulos. Como modificar a teoria da gravidade predominante? Olha, como modificar a teoria da gravidade predominante? Não, o problema é que eles não estão sabendo ler esse gráfico. O problema é que eles não estão sabendo ler o gráfico. Não tem que mudar nada a teoria da gravidade, tem que saber ler o gráfico. Ele fala, tentar definir as propriedades da energia escura, representando-a como uma manifestação dos limites do universo, e encontrar maneiras alternativas de explicar os dados observacionais. A explicação mais simples para a energia escura é a de que a energia, que é uma energia intrínseca e fundamental do espaço. Essa é a constante cosmológica. Então, essa energia escura também é conhecida como energia constante cosmológica, que está associada à expansão do universo.
Como energia e massa estão relacionados de acordo com a equação de Einstein, mc², a teoria da relatividade geral de Einstein prevê que essa energia terá efeito gravitacional. Olha, a teoria da relatividade de Einstein prevê que a energia escura tem efeito gravitacional. Justamente isso que a força da gravidade está dizendo. Por quê? Porque também x² é uma área, é um espaço, é o espaço-tempo. E eu não estou levando, eu tiro a história do tempo porque a gente tem que ver, nesse caso, um fenômeno atemporal. Eu não estou preocupado com o tempo que as coisas acontecem, eu estou preocupado em saber que esse gráfico é uma série infinita convergente. Então, o mais interessante é que na teoria da relatividade geral, Einstein prevê essa energia escura como um efeito gravitacional. Então é justamente isso. Justamente isso. Aí ele fala aqui, porque a densidade... Aí ele fala, às vezes, chamado de... Né, essa energia escura, ele chama, às vezes, chamado de energia de vácuo, ou vácuo quântico, ou energia de ponto zero. Bom, mas, novamente, a energia de ponto zero, o vácuo quântico, é 1/L². É 1/L². Ou seja, esse mesmo gráfico aqui. L² é uma área quadrada. É esse mesmo gráfico aqui. Então está batendo o tempo todo. Quando eu confronto a teoria econômica quântica, essa leitura que eu faço, com as teorias que estão aí, está encaixando perfeitamente. A questão que esses teóricos do mundo cosmológico, eles não estão sabendo ler esse gráfico. Esse que é o detalhe. Continuando aqui, ó, ele fala que as principais formas das diferentes propostas de energia escura são a constante cosmológica, que eu já falei. Então o universo, nesse caso, como ele está expandindo de forma desacelerada, eu já falei, essa constante cosmológica ela é negativa. A constante cosmológica pode ser interpretada tanto como uma modificação da natureza geométrica nas equações de campo da relatividade geral, quanto um efeito de energia de vácuo que eu já falei. Ele fala aqui, ele cita a quintessência, usualmente modelado como campo escalar. Então, por exemplo, 1/x², o x² é o quê? Uma área. A área é um campo escalar. Então é a quintessência. Mas ele fala pressão também. A pressão é um campo escalar. Bom, o que é x²? A área. O que é pressão? Força sobre a área. Como você olhar aqui, o 1 é o valor da força e o x² é a área. Então é um campo escalar também. Ou seja, essa teoria da quintessência, que ele fala, cuja essa densidade de energia pode variar no tempo e no espaço, justamente. E daquilo que eu falei, essa energia de vácuo, nesse ponto aqui, ela é mais intensa do que nesse ponto. Então a energia de vácuo, essa densidade de vácuo, ela é mais intensa nesse ponto do que nesse ponto. Por quê? Porque a força gravitacional, nesse primeiro momento, ela é mais forte do que aqui. Então, é como que você vai ver que essa energia, essa pressão negativa, nesse ponto aqui, você vê que a força gravitacional nesse ponto, ele é muito mais forte do que a pressão negativa. Mas sempre vai ter a pressão negativa fazendo expandir o universo. Aí, nesse caso, você diz que a pressão negativa nesse ponto aqui, ela já é mais forte do que a própria força gravitacional, por causa da distância que está aumentando. Então, quando você aumenta a área, você diminui a força gravitacional. Aí você tem essa pressão negativa. É interessante porque a pressão, essa equação também você pode ver como a equação da pressão. Tá? Então, só para você ver, a gente é saber ler essa equação e saber ler o gráfico, que ele está extraindo coisas poderosas. Expansão acelerada. Um valor positivo para a constante cosmológica é a causa da expansão acelerada. Então, só que, na luz da teoria econômica quântica, que é esse gráfico da força gravitacional, ele está dizendo, olha, o universo está expandindo de forma desacelerada. E, portanto, essa constante cosmológica ela tem que ser o quê? Negativa. Mas a teoria tradicional aí que rege aí que o universo está acelerando e, portanto, essa constante cosmológica
ela é positiva. Acelerada observada no universo, pois a energia do vácuo continua a criar um efeito repulsivo à medida que o espaço se expande. Enfim, tudo que eu já falei. Então, o mais interessante é o seguinte, porque essa teoria econômica quântica, porque ela é uma força gravitacional, ela é muito mais precisa do que o telescópio espacial James Webb. Ela é mais precisa do que o Hubble. Eu garanto para vocês. Então, por exemplo, as observações, eles estão observando que o universo está expandindo. Tá uma expansão acelerada. Não, o que está acontecendo é uma expansão desacelerada. Só que é uma velocidade que está acontecendo, só que você está medindo que algo está aumentando, essa velocidade está acelerando. Só que na verdade, o que você está medindo é uma desaceleração. Só que esses medidores não têm tanta precisão assim para realmente ver se aquilo é uma desaceleração ou uma aceleração no processo de expansão do universo. Deixa eu ver aqui como é que está mesmo. Tá legal, tem tempo. Entendeu? Opa. Entendeu? Então, isso daqui que eu falo para vocês com toda tranquilidade. Olha, vocês estão vendo, só eu fazer essa leitura desse gráfico, eu cruzo essas informações que o gráfico revela, cruzo com as teorias que estão aí, é preciso. Algumas coisas eu concordo, outras coisas ele está refutando. Então o mais importante disso tudo é mostrar para o mundo que esse sinal no centro do gráfico é o segredo para analisar esse gráfico e o que esse gráfico da força gravitacional e, portanto, essa equação da força gravitacional é capaz de revelar conhecimentos poderosos. Né? Então, por exemplo, vácuo quânticos, fenômenos de flutuação quântica, efeito Casimir, tudo isso daqui eu já falei, que tem a ver com isso. Então está encaixando perfeitamente. Né? Então, para finalizar, para a gente finalizar isso aqui, o que a gente pode dizer, eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Entendeu? Aqui, a energia escura que ele fala, esse gráfico, essa teoria está provando corretamente energia escura. Né? Então, a inflação econômica aqui, você tem uma inflação maior quando você tem uma interação, uma força de atração econômica mais forte, economicamente pensando. Né? É como você vê uma força gravitacional forte. Então, só para você ver essa capacidade do que esse gráfico é capaz de revelar para a gente. A capacidade de você ler é tipo um gráfico contraditório, cheio de tese e antitese. Entendeu? Então, eu falo sem medo de errar. Desde o momento que Einstein fala que essa energia escura está ligada a efeito gravitacional, acabou. É justamente o que o gráfico está falando. O que mais garante tudo isso, porque isso aqui também é uma força entrópica. Então, cada parte desse gráfico é uma entropia. Aqui é uma entropia, aqui já é outra entropia, porque o universo está expandindo. Chega no momento que essa entropia chega no máximo. É o que a gente chama o quê? De colinearidade. Então, é como que essa entropia, por exemplo, a entropia de 12 é a mesma coisa da entropia de 100. É o máximo da entropia. Né? E que a gente chama de colinearidade. Porque todos os pontos estão no mesmo potencial. E esse gráfico, a linha de tendência dele é uma constante aqui, assim, é um risco aqui mesmo. Na horizontal, um risco. Justamente isso. Né? Certo? Então, isso daqui que é sensacional, isso daqui é uma coisa poderosa. Eu falo, olha, esse gráfico ele está revelando a origem do universo, todo o processo de expansão do universo, com mais precisão do que o telescópio James Webb, com mais precisão do que o Hubble. Que eles mandam essas máquinas para o espaço para entender o que está acontecendo com o universo. Entendeu? Então, na luz da teoria econômica quântica, esse movimento acelerado do universo, ele vai acontecer no caso de
contração do universo. Aí você olhar de baixo para cima. Aí você vê o universo contraindo, aí você vai perceber um movimento acelerado do universo na sua contração. E aí essa constante cosmológica ela é positiva. Aí você tem a teoria do professor Mário Novelo funcionando. Do universo expandindo e contraindo. É assim que a teoria econômica quântica ela está mostrando. Tá para você ver. O Big Bang, a teoria do Big Bang, né, que eu falei aqui, que aqui é a entropia de Baxter-Hawkins, que está aqui embaixo, né, do buraco negro. Ele fala aqui, deixa eu só pegar aqui, do buraco negro, que ele chama aqui de Baxter-Hawkins. Como é que ele chama a entropia do buraco negro? Baxter-Hawkins era... né, que Baxter-Hawkins sugere que os buracos negros possuem um grau máximo de desordem. Ou seja, um grau máximo de desordem, ou seja, um grau máximo de entropia, uma entropia máxima. Também está explicando aqui, só para você ver. Então o universo ele chega numa entropia máxima. O universo, que é uma das teorias que em jogo, justamente o gráfico está indicando isso, que cai numa colinearidade inflacionária. Então é como você fala que uma entropia de 8 é a mesma coisa de uma entropia de 100, porque já não faz mais efeito, né? E portanto o universo é uma série infinita convergente, com valor π² sobre 6. Por quê? Porque essa equação aqui é a função zeta de Riemann para S igual a 2 e o problema da Basileia de Euler. Justamente isso. Obrigado, pessoal.